Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, superabunda em nossos corações, sempre, continuamente. Nós precisamos atingir o grande objetivo que o Senhor Jesus disse a Paulo, atingir a estatura de Cristo, de homem perfeito. Amados, vamos aqui, hoje, sexta-feira, estamos concluindo a lição desta semana com as últimas duas perguntas desta lição, que é a pergunta 11 e a pergunta 12. Ontem, na quinta-feira, vimos ali João consertando um boato, né? E o João mesmo, com autoridade, diz que o testemunho dele é verdadeiro, é a grande autoridade do testemunho, porque ele viu, ele ouviu, né? Foi o que nós aprendemos ontem. João aqui está partindo aí para a conclusão das últimas palavras do livro, né, do Evangelho de João, e no versículo 25 do livro, né, o último verso do livro de João, nós temos uma pergunta aí para esse último verso, né? Segundo João, quantos milagres foram operados por meio de Jesus Cristo? Quantos milagres o Pai operou por meio de Jesus Cristo através de Cristo, né? O Pai operou através... Porque o próprio Cristo diz isso, né? Em João 14, versículo 10. E o próprio Pedro, né? Em João também, pregando lá no capítulo 2 de Atos, versículo 22, eles são bem claros em dizer que todos os milagres era o Pai quem fazia através de Cristo. Pois bem, mas João aqui nesse verso, né, e por isso que essa pergunta aqui, quantos milagres, né, foram operados por meio, através de Jesus Cristo? E João vai dizer quantos, né? O versículo 25 diz, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, penso eu, né? Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem sobre cada evento. Porque cada evento, né, escrito ali de forma bem rápida, a cura de um cego, né, a cura do leproso, 3, 4 versos diz a cura, né? Então, o momento da descrição é muito simples, mas a história por trás daquilo caberia um livro, né? A cura da mulher que tem um fluxo de sangue, por exemplo, que João traz aqui para a gente, né? Então, a cura da mulher de fluxo de sangue diz que era uma mulher, coitada, vinha sofrendo há 12 anos, já tinha gastado todos os seus recursos com os melhores médicos da sua época, e aí, ao invés de apresentar pelo menos uma simples melhora, a Bíblia diz que ela ia de mal a pior, ou seja, quanto mais gastava dinheiro, mais piorava. Que coisa estranha, né? Porque quando você gasta, né? Então ali havia uma história, e a história diz que ela ouviu falar de Jesus, e ela teve fé quando escutou ali, porque a fé vem pelo ouvir, né? Ela escutou aquelas palavras e disse assim, se eu pelo menos tocar nesse homem, nas vestes, nele não, nas vestes, eu não posso tocar nele porque a religião criou um mito aí de que porque eu estou sangrando, eu sou uma pessoa impura, que eu sou uma pessoa impura, só porque eu estou sangrando, né? Então, até para Deus, eu sou uma pessoa impura, como se Deus olhasse para a carne, né? A impureza da carne, ela contamina os homens, não a Deus. A impureza da qual o Senhor reprova é a impureza de espírito, né? Mas a religião havia trazido essa coisa muito triste, que acabava excluindo pessoas, né, que sofriam como essa mulher estava sofrendo. Pois bem, então a história, quando a gente vai detalhar cada milagre desse, daria para escrever um livro só com a vida desta mulher que sofria, né? E é disso que João está tentando trazer aqui para nós, muito importante, né? Muito importante. Então João vai dizer assim, olha, Jesus fez muitas outras coisas. Ele nem fala milagre. Coisas. Por exemplo, quando ele disse assim, ao mar, aquela tempestade, né, que vinha ali
acalma-te, aquieta-te, e na mesma hora a tempestade cessou, o vento forte parou, as águas revoltas se acalmaram, né? E todo mundo dentro do barco se tranquilizou, porque o medo de naufragarem e morrerem afogados foi embora. Então, naquele momento ali, não foi um milagre, não foi um milagre de uma cura, por exemplo. Pedro não ficou bom de uma doença, Tiago não foi curado de uma deficiência física. Não houve nada disso. Mas houve uma coisa, uma demonstração do poder de Deus disponibilizado para cuidar, para proteger, né, para mostrar que Ele estava no controle de tudo, que eles acreditassem, continuassem firmes, porque Ele era o único que tinha um controle sobre todas as coisas, sobre a natureza. Não é Satanás que tem controle sobre nada, é Deus que tem controle sobre tudo. Então essas demonstrações, como diz João, essas muitas outras coisas que vão além de cura, vão além de milagres que consertam o corpo humano, né? Então essas outras coisas que João disse, foi tanta coisa que ele fez, que eu acredito que aonde se colocaria tantos livros na face da terra contendo tudo isso, né? Aonde não caberia. Então João, de forma muito assim, tentando fazer uma síntese de como Deus o Pai usou a pessoa de Cristo, né, de Jesus Cristo, o Filho do Homem aqui na terra, com todo o poder, justamente para que Deus pudesse se revelar à humanidade através do Filho do Homem, aquele que era o Verbo se fez carne, está lá em João 18, né? Esse Jesus é quem o revelou. E olhando para Jesus, o Filho do Homem, nós vimos no Filho do Homem a glória do unigênito, aquele que era divino, né? Olha que coisa linda. Vimos nele a glória do unigênito, né? Que verso lindo, né? O verso de João 1:18, né? Olha que coisa interessante, meus amados irmãos. É assim que João conclui o seu livro, né? O Santo Evangelho de João, dizendo claramente sobre as muitas outras coisas. Se a gente já acha que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, né? E tem muito evangelho na Bíblia toda. Tem evangelho no livro de Atos, tem evangelho na carta aos Romanos, aos Coríntios, tem muito evangelho. Tem evangelho no Antigo Testamento, a Boa Nova, tem muitas boas novas lá. Então, mas esses 4 livros que nós chamamos de evangelho, já tem muitos milagres, tem muitas coisas poderosas que o Pai resplandeceu a sua glória através de Cristo, né? Tem muita. E agora imagine as incontáveis que não foram escritas. Quando a gente lê, por exemplo, aquele momento que antecede a multiplicação dos pães, está lá em Mateus capítulo 14, se não me falha a memória, o momento ali veja que a Bíblia diz que chegou ali uma grande multidão, né? Muito triste porque receberam a notícia da morte de João Batista, e aí aquela grande multidão ali como ovelha sem pastor, a Bíblia diz que Cristo teve compaixão daquela multidão e curou a todos. Depois a gente soube que só os homens adultos, havia 5.000, cerca de 5.000 homens adultos. Imagine essa multidão, o tamanho dela, contando mulheres, crianças, idosos, né? Já imagine só. Então, olha a quantidade de gente que ele curou. Imagine que só numa tarde, Jesus tenha curado ali, por exemplo, 3.500 pessoas. Cada pessoa tem uma história. Quantos livros não daria só naquela tarde? Agora imagine em 3 anos e meio de uma grande operação de milagres. Quantas pessoas Jesus não ajudou? Quantas pessoas ele não minorou a dor, o sofrimento, levando a mensagem e o poder de Deus a todas as pessoas? Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa última pergunta da lição desta semana, que diz assim, a pergunta 12, que fez Jesus em presença dos seus discípulos que já criam nele? Por exemplo, aqui, vamos voltar aqui um capítulo, né? Nós lemos João 21, 25, quando João, no último versículo, diz que Cristo fez muitos milagres, que ele acreditava ser
impossível escrever todos eles, porque não caberia um livro na terra de tantas coisas que ele fez, né? Obviamente, João aqui deu uma exagerada, mas justamente para mostrar, né, a dimensão da obra de Cristo, né? Uma quantidade de pessoas incontáveis que ele ajudou, que ele curou, e fora as outras coisas que ele fez, né? Que ele não diz que coisas são essas. Pois bem, em João, capítulo 20, versículo 30, né? O que Jesus fez então em presença dos discípulos, o que é que eles viram? João diz no 20 e 30 o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E eu acredito que não... mas você pode dizer assim, não, João não escreveu, porque tem milagres que estão escritos e ocorrências que estão escritos no livro de Mateus que João não citou. Tem ocorrências que está escrito no livro de Marcos que não está em João, de Lucas e assim por diante. Tem eventos que está no livro de Lucas que não está nos outros evangelhos. Tem eventos que está no livro de Mateus que não está nos outros, e assim sucessivamente. Mas não é disto que está sendo dito aqui. Não é? João não está, ele não está dizendo aqui olha, o que eu não escrevi, os outros escreveram, ou vão escrever. Ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo claramente que há muitos outros sinais que não foram, não é poucos, porque se nós fizermos uma análise separando cada milagre de Cristo, somando todos os milagres do livro de Mateus, juntando e não repetindo com os milagres que estão no livro de Marcos, livro de Lucas e de João, separando cada um deles individualmente, sem repeti-los, nós vamos ver que não são esses muitos que João está dizendo aqui. Se a gente juntar todos, vai dar em cerca ali de uns 70 milagres, não é? Umas 70 manifestações sobrenaturais do poder de Deus em Cristo, 70, 100, tal. Não é disto que João está falando. Porque 70, 80 milagres eles poderiam escrever e caberia em poucos livros, né? O que João está dizendo aqui é que há muitos outros, né? E eu entendo que esses muitos outros não foram escritos nem por Marco, nem por Pedro, nem por João, nem por Lucas, né? Nem por Marcos, nem por ninguém. É porque são muitos outros. Eles se lembraram de alguns, e obviamente inspirados por Deus, porque esses alguns que foram colocados aqui, eles são suficientes para atender todas as necessidades em qualquer âmbito da vida do ser humano, em todos os aspectos, bem como todos os ensinamentos que Cristo deu, eles são suficientes para edificar o homem espiritual, fazendo com que esse homem espiritual viva uma vida tranquila, simples, em plena obediência à vontade de Deus e, obviamente, para aprovação, né, para que ele seja, né, perdoado, justificado e salvo pela fé que ele vai desenvolver em Cristo Jesus, né, e em Deus. Então, essa é a mensagem maravilhosa que nós temos quando lemos no livro de João essas duas referências. Ele cita no capítulo 20 que Jesus fez muitos outros sinais, né? E no último versículo do seu livro, o Evangelho de João, ele deixa bem claro que, se fosse escrever as muitas outras coisas que Jesus Cristo fez, não caberia na terra a quantidade de livros. Agora, escrever, obviamente, explicando a beleza de cada um, a profundidade de cada um, a mensagem, né? Nesse sentido aí. Porque realmente cada história daria um livro de muitas páginas, né? Que o Senhor, meus amados, possa tocar o nosso coração no sentido de que o nosso caso, a nossa vida, o nosso ser que é ímpar, cada um de nós somos ímpares, né? Alguém pode pensar, não, mas o meu caso não tem na Bíblia. Tem uma doença que eu tenho que ela não está na Bíblia. Então Jesus não pode curar, Deus não pode curar, porque
o meu caso é inédito, né? Se eu estiver passando por uma prova, alguma coisa semelhante ao que João passou, então o Senhor já tem experiência em resolver, é mais fácil para ele resolver. O homem não pode pensar dessa forma, porque eu não tenho dúvida que toda espécie de dificuldade que a humanidade teve e continua tendo, né? Eu não tenho dúvida que Deus mostrou para cada um de nós, devido à nossa fraqueza, à nossa sensibilidade, à nossa pequenez em relação à fé, que Ele fez questão de, através de Cristo, através dos profetas que vieram antes de Cristo, e através dos apóstolos que continuaram a obra de Cristo, Ele operou tantos milagres, tantos sinais miraculosos, que com certeza cada um deles se assemelha com a minha vida, com a minha dificuldade, com os meus problemas, mostrando claramente que não há problema que Deus não possa resolver. O próprio Cristo pergunta: porventura há algo impossível para Deus? O próprio Senhor Jesus pergunta, né? E é isso que a gente deve se perguntar também. O nosso problema não é, a nossa dificuldade não é algo inédito, não é algo impossível que Deus não possa resolver. Então, esses muitos outros sinais que João escreve aqui, não passa para mim e para você de uma grande palavra de consolo, de conforto, de ânimo, de refrigério, porque muitos outros sinais que não foram escritos é justamente porque até o fim do tempo a gente tem que continuar escrevendo, porque tudo que o Senhor fez de sinal na minha vida não vai se comparar aos sinais que Ele fará na sua. Cada história é uma história. Cada ser humano, o Senhor pretende realizar milagres e sinais em sua vida, né, para que, principalmente os sinais espirituais, que é fantástico. O maior milagre da minha vida é o Senhor ter me resgatado do mundo, né? É ter me resgatado. Não tem sinal maior do que esse, me resgatado e me oferecido a vida eterna, pela graça que foi revelada através de Cristo. Então não há sinal nem milagre maior do que esse para mim, porque a vida não é essa, a vida é eterna, estamos aqui de passagem todo mundo, né? Pois bem, então não há nenhum milagre que se compare a esse. Então esse é o maior de todos. E o Senhor tem feito muitos milagres na minha vida e na vida de muita gente. Nós precisamos, como homens e mulheres espirituais, enxergar isso. Nós estamos incluídos nesses muitos outros sinais, conforme João cita aqui.